Na década de 1940, um estudo sobre absorção de ferro em gestantes ocorreu na Universidade Vanderbilt. As 751 participantes não sabiam, nem foram avisadas, que consumiam um isótopo radioativo, equivalente à radiação de um raio-x, e não uma bebida vitamínica. Mesmo durante o estudo sobre absorção de material radioativo, as mulheres não foram informadas. Pelo menos 3 crianças morreram como resultado do estudo, todas de diferentes formas de câncer. Mesmo assim, os perigos da radiação e seu potencial de dano já deveriam ser conhecidos, como mostra o destino das garotas do rádio. No vídeo de hoje, vamos discutir o experimento da Universidade Vanderbilt, como um estudo tão perigoso foi realizado e quais lições poderiam ter sido aprendidas com as garotas do rádio. 751 gestantes, em sua maioria de baixa renda, buscaram atendimento na clínica pré-natal gratuita da Universidade Vanderbilt. Porém, o tratamento não foi como o esperado. Os pesquisadores buscavam entender a absorção de ferro em gestantes para criar diretrizes nutricionais. Por isso, as mulheres receberam bebidas vitamínicas ricas em ferro dos pesquisadores como parte do tratamento. Para acompanhar quanto ferro era absorvido, foi utilizado o ferro radioativo para que pudesse ser facilmente detectado nas mulheres e nos fetos. O efeito de consumir esse material radioativo foi a exposição a uma radiação 30 vezes maior do que a radiação natural, ou aproximadamente a mesma de fazer um raio-x. Na década de 1960, pesquisadores tentaram contatar o máximo de mulheres que ingeriram ferro radioativo em um estudo de acompanhamento. Eles contataram 90% das participantes originais que desconheciam o experimento e compararam os casos de malignidade com um grupo aleatório de outras pacientes da clínica. Quando as consequências da exposição das mães ao material radioativo foram analisadas, foi observado um aumento significativo de casos de câncer nessas crianças. Observou-se que 4 crianças morreram de câncer. Uma das mortes foi atribuída a uma forma rara de câncer não relacionada à radiação. As outras 3 mortes foram uma anomalia estatística e estavam diretamente ligadas ao consumo do ferro pela mãe. Uma das vítimas, Caroline Kraft, tinha apenas 11 anos quando morreu, junto com um menino que faleceu de leucemia linfática aos apenas 5 anos de idade. Essas malignidades não foram detectadas no grupo de comparação. Em um desdobramento perturbador, as mães não foram informadas no estudo de acompanhamento sobre sua exposição involuntária, mesmo quando ficou claro que havia uma incidência desproporcionalmente alta de câncer como resultado. Apenas em 1998, a disputa judicial foi encerrada e participantes e famílias receberam cerca de 10 milhões de dólares em indenização. Os tribunais rejeitaram todas as alegações da universidade de que o caso estava prescrito pelo tempo decorrido. Em vez disso, os tribunais afirmaram que o que foi feito com as mulheres não constituía atendimento médico. E como as mulheres não foram totalmente informadas e informações foram retidas, quanto tempo havia se passado era irrelevante. Você pode pensar que esse foi um exemplo isolado do uso de material radioativo em experimentos com humanos, mas isso está longe da verdade. Grande parte do que sabemos sobre os experimentos só veio à tona nos anos 1990, quando o presidente Bill Clinton ordenou a divulgação dos documentos desses estudos ao público. Um comitê especial produziu um relatório em 1995 que afirmou que erros foram cometidos. Em uma coincidência muito interessante, o relatório foi divulgado em 3 de outubro de 1995, que por acaso foi o mesmo dia do veredito do caso O.J. Simpson, o que significa que recebeu pouca atenção da mídia. Alguns dos exemplos de pesquisas realizadas incluíram várias crianças com deficiência sendo alimentadas com cereais contendo ferro e cálcio radioativos. Com financiamento da Quaker Oats, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts realizou um experimento semelhante ao estudo de Vanderbilt. O objetivo era
monitorar como o corpo absorvia nutrientes dos produtos Quaker Oats, usando material radioativo para rastrear a absorção. Embora não houvesse vítimas, novamente as crianças não puderam dar consentimento informado, e pessoas vulneráveis foram escolhidas como participantes, com a verdade ocultada. Você pode achar que não sabíamos dos perigos da radiação quando esses experimentos foram feitos. No entanto, você estaria enganado. Apesar de a dose inicial parecer segura, estudos posteriores mostraram uma ligação perigosa, mas o encobrimento continuou. Os efeitos da radiação vêm sendo observados desde o final do século XIX. Primeiro, foi observado que os raios-x podiam causar queimaduras, embora o dano tenha sido atribuído à criação de ozônio produzido como subproduto. A pesquisa de Pierre e Marie Curie sobre o polônio e a identificação do rádio, em especial pelo seu uso no tratamento de cânceres, foi um grande avanço. O médico americano Hermann Joseph Müller descobriu os efeitos genéticos da radiação. Ele identificou uma correlação clara entre exposição à radiação, como raios-x, e mutações letais. Müller alertou sobre os perigos da radiação, destacando riscos para médicos que operavam raios-x e, surpreendentemente, para donos de lojas de sapatos que usavam raios-x para medir pés. Müller acabaria ganhando o Prêmio Nobel por seu trabalho em 1946, apenas 2 anos antes do início do estudo de Vanderbilt. Mas talvez o exemplo mais infame dos perigos do material radioativo possa ser encontrado nos casos das chamadas garotas do rádio. O material encontrado pelos Curies era considerado extraordinário, útil no tratamento de cânceres e também em joias, cremes dentais, relógios e mostradores por suas qualidades luminosas e supostas propriedades regenerativas. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, surgiu uma demanda por painéis de controle luminosos, relógios e todo tipo de mostradores. Esses mostradores, se pintados com tinta infundida com rádio, ficariam muito mais fáceis de enxergar no escuro. A partir de 1917, fábricas passaram a contratar mulheres para pintar mostradores com Dark, tinta com rádio da Radium Luminous Material Corporation. No entanto, os envolvidos desconheciam totalmente as propriedades radioativas do rádio e seus possíveis danos. Como o trabalho exigia pintura precisa dos mostradores, as funcionárias eram orientadas a lamber os pincéis revestidos de rádio para deixá-los com a ponta fina. A frase que orientava o fluxo de trabalho era lamber, molhar, pintar e repetir. Mas, com a febre do rádio tomando conta das nações, as mulheres também aplicavam a tinta de rádio nas unhas e até nos dentes, acreditando que isso traria benefícios para a saúde. 3 fábricas foram construídas no final da década de 1910 e início da década de 1920, afetando dezenas de mulheres. Não demorou muito para que os problemas começassem a surgir. Os danos foram percebidos primeiro pelos dentistas. As pintoras de mostradores relataram problemas como dentes soltos, úlceras na boca, sangramento e gengivas doentes. Dor na mandíbula, ossos frágeis e até necrose da mandíbula logo se seguiram. Foi em 1923 que a primeira pintora de mostradores morreu, com alguns ferimentos realmente perturbadores, incluindo a mandíbula se desprendendo do rosto. Mortes e doenças debilitantes entre as pintoras de mostradores logo se tornaram frequentes, apesar de inicialmente serem atribuídas à sífilis. As empresas de rádio tentaram esconder a verdade, ocultando os dados crescentes de médicos e dentistas sobre o aumento de pessoas afetadas. O inventor da tinta de mostrador de rádio, Dr. Sabin von Schacke, morreu em novembro de 1928, sendo a 16ª vítima após exposição à tinta. A morte dele ajudou a formar o processo judicial movido por várias das mulheres que estavam morrendo devido à exposição ao rádio. Apesar das tentativas dos réus de atrasar o processo e esperar a morte das trabalhadoras, algumas sobreviveram e fecharam um acordo extrajudicial em 1928. Para muitos funcionários,
Os processos judiciais seguiram até a década de 1930 com a empresa de rádio, perdendo várias vezes antes de pagar a indenização. No final da década de 1920, a empresa de rádio investigou a saúde de seus funcionários, mas reteve os resultados. Chegou ao ponto de vários executivos usarem equipamentos de proteção ao se aproximarem do material, algo que era negado aos trabalhadores. Para as mulheres do rádio e no experimento de Vanderbilt, os riscos do material radioativo não eram uma preocupação. Ambos achavam que consumiam algo benéfico, fosse uma vitamina ou a nova substância milagrosa, o rádio. Ambos foram privados da verdade sobre os perigos. Mas para as garotas do rádio, os perigos só foram conhecidos quando já era tarde demais. Centenas de gestantes receberam ferro radioativo clandestinamente, sem serem informadas dos riscos conhecidos, mostrando grande desrespeito à segurança delas e dos fetos. Embora nosso entendimento esteja sempre se expandindo, devemos estar atentos às precauções que precisam ser tomadas. Nunca deveria acontecer de nosso entendimento avançar por meio de experimentos secretos em pessoas desavisadas.